Do livro A Face Oculta, Inusitadas e Reveladoras Histórias da Medicina. Rito de iniciação. Ao entrar na faculdade, os futuros médicos passam por 2 rituais de iniciação. Um é a recepção aos calouros, sob forma de trote, um costume que no passado chegou a provocar revolta, por bons motivos. O trote, particularmente quando violento, refletia a ambivalência de qualquer corporação frente a recém-chegados. De um lado, são novos companheiros, de outro, futuros concorrentes. Como em outras profissões, existe na medicina uma tensão dialética entre a cooperação e a competição, entre o trabalho em equipe e a luta pelo mercado. O outro ritual de iniciação é representado pelo cadáver. A anatomia é uma das disciplinas básicas do ensino médico e, embora se possa estudar medicina em livros, dos quais alguns são veneráveis clássicos, como o Testot e o Gray, ou em manequins, a hora da verdade chega quando o estudante se defronta com o corpo morto. É um choque. Uma manhã, abrem-se as portas de um anfiteatro. Os estudantes entram, vestindo seus aventais brancos, e lá encontram, sobre mesas de alumínio, os cadáveres preservados em formol. Muitos desses jovens estarão pela primeira vez tocando ou vendo um morto. Alguns se sentirão mal. Um mal-estar que durará dias, semanas ou meses. Outros disfarçarão a ansiedade com brincadeiras. Mas todos acabarão se acostumando. O cadáver passa a ser um meio de conhecer o corpo humano, e este conhecimento é básico para o estudo da doença. A entrada do cadáver no estudo de medicina foi realmente tardia, exatamente por causa das emoções suscitadas pelo corpo morto. Há religiões que proíbem tocar em defuntos, e até há alguns anos o estudo da anatomia em Israel encontrava uma furiosa oposição por parte dos ortodoxos. No passado, como não se conhecia bem a anatomia, era impossível localizar corretamente a doença em órgãos. Isso não tinha muita importância porque os médicos não curavam mesmo. Quem curava era a natureza. Mas o progresso científico a partir da Renascença começou a exigir um conhecimento mais acurado. Havia também uma razão prática. Com a descoberta da pólvora, os ferimentos de guerra passaram a ser mais sérios. A cirurgia teve de se desenvolver, e cirurgia sem anatomia não existe. E houve ainda uma outra e inesperada colaboração. A dos artistas, que queriam conhecer melhor o corpo que desenhavam ou pintavam. Leonardo da Vinci foi um grande anatomista. Dissecava cadáveres na calada da noite, à luz de velas, e os desenhos que deixou são não apenas obras de arte, como um monumento ao espírito humano. A volta do velho doutor. Na Tate Gallery, em Londres, há um famoso quadro do século XIX, muitas vezes reproduzido em publicações médicas. É de Sir Luke Fields e foi pintado depois que o artista passou pela penosa experiência de doença em sua família. O quadro mostra o interior de uma humilde casa. No primeiro plano, deitada, está uma criança, evidentemente enferma. Ao fundo, os pais, que são a imagem mesma do sofrimento resignado. Uma lamparina está acesa. Iluminando a cena, mas por uma janela entreaberta, vemos que a madrugada começa a raiar. Finalmente, sentado junto à menina, está o personagem principal de Fields, o médico, que obviamente passou ali toda a noite. Com o queixo apoiado na mão, ele sonda o rosto da pequena paciente em busca de sinais de melhora. Sob muitos aspectos, esta cena poderia ser rotulada como um anacronismo. Afinal, o médico ficou em vigília junto à pequena paciente porque não tinha outra coisa a fazer. À época, eram raras as situações em que a medicina curava enfermidades.
Isso só mudou em meados desse século, quando os antibióticos vieram revolucionar a terapêutica. O médico de Luke Fields está ali, inerme, sem recursos para enfrentar a doença. Mas a verdade é que ele está ali. E isso é o que faz dele um médico. Porque curar não é só liquidar micróbios ou corrigir distúrbios metabólicos. A palavra curar vem de um termo latino que quer dizer cuidar. E é exatamente o que o velho doutor de Fields faz. Ele cuida da paciente, cuida da família. Paradoxalmente, foi o progresso da ciência médica que trouxe de volta esta figura. A superespecialização, vista como necessária resposta ao acúmulo de conhecimentos e de técnicas, falha num ponto, quando se trata de organizar a assistência à saúde numa comunidade. Nesta, o generalista desempenha um papel essencial. Não apenas resolve a maior parte dos problemas, que são, na verdade, relativamente simples, como encaminha adequadamente os casos que não pode resolver. E a família é a unidade básica para este doutor. Ainda que a família esteja em crise, como se tem repetidamente anunciado, todas as estruturas sociais que a substituem, desde os grupos hippies até as uniões gays, acabam funcionando como célula familiar. Atuar nessa célula é hoje uma especialidade médica, que exige conhecimentos de antropologia, de sociologia, de psicologia social. O moderno médico de família, sendo um generalista, é também um especialista. Mas ele é, sobretudo, o médico retratado por Luke Fields, que volta do passado para dizer que medicina, ao fim e ao cabo, é a arte e a ciência de cuidar da humanidade.